Olá, amigos. Esse é mais um vídeo, segundo vídeo do canal Juventude Atuante. E no primeiro vídeo eu falei sobre a questão da publicidade, da propaganda, do poder da propaganda para a manipulação de massa, da massa, né? E hoje eu vou falar sobre o processo de racionalização na nossa sociedade. Inclusive, um dos sociólogos que fala sobre o tema, que é muito bom para quem quiser conhecer um pouco, é Max Weber, né? Grande sociólogo que ele, na sua tese sobre a modernidade, ele diz que a nossa sociedade moderna surgiu desse rompimento com as explicações místicas, religiosas para as coisas e dando uma atualmente uma explicação mais científica, né? Mais racionalizada, né? E ele chama também de desencantamento, processo de desencantamento do mundo, né? Porque antes você dava uma explicação mística, tal coisa, vontade de Deus, se chove por causa de Deus, mas no caso, hoje em dia, na maioria da boa parte das questões, as pessoas procuram e acreditam numa explicação mais racional, mais científica das coisas, para explicar o que acontece no mundo, né? E eu também poderia destacar essa cisão entre a racionalidade, o estudo e o Estado também. A gente hoje em dia tem um Estado laico, né, onde a igreja ela não pode interferir no Estado. A educação também é laica, né? Não temos a interferência da religião, apesar de ter o ensino religioso, mas ele é tratado de uma outra forma. Ela não se, o pensamento religioso ele não se impõe sobre o pensamento científico nas escolas, né? A gente estuda aquilo que é ensinado pelas diversas ciências, né? Seja ciências humanas, ciências naturais, né? Matemática, enfim. Coisa que em outras épocas, principalmente na Idade Média, a igreja tinha um total domínio. Essa é, claro, uma das explicações para essa mudança, né? Foi esse cisão, esse rompimento entre o poder da igreja, né, e os demais poderes, né? E as demais instituições, né? Essa, porém, assim, é uma coisa que eu gostaria de destacar é que a racionalidade, ela não essa questão da racionalidade, ela não surgiu na modernidade, né? Ela se teve um patamar mais alto, né? Mas assim, a gente pode dar o surgimento dessa racionalidade de maneira importante já na Grécia Antiga. Mais uma vez, estou citando aqui os gregos antigos, né? Que é um dos pilares da nossa sociedade moderna. Por exemplo, a democracia grega. Né? É evidente que a democracia grega é muito diferente da democracia moderna. A democracia grega, por exemplo, nem todo mundo podia votar, né? Na verdade, se você fosse escravo, você não podia votar, se você fosse mulher, você não podia votar, enfim, eles exigiam uma série de coisas. Porém, eles criaram esse sistema de uma maneira, claro, mais menos era um mecanismo diferente, mas a base era a mesma, né? Do voto, né? Tudo mais. Enfim, os gregos antigos, a partir da criação da filosofia, eles começaram a dar explicações sobre, sobre o surgimento do mundo, sobre os problemas humanos e de criação e tudo mais, não com uma base mais religiosa, e sim com uma base filosófica, ou seja, o surgimento praticamente do que hoje é a ciência moderna, né? É claro que era uma explicação metafísica, eles não tinham experimentos que fazem hoje com as ciências, né? Enfim. Mas a gente já pode dizer que é um processo já de racionalização, de, de, de uma explicação de mundo com base na lógica,
com base nos estudos, com base na observação, e não uma explicação mística ou religiosa. Então, a gente também pode falar sobre uma outra coisa, que é um pouco polêmica, até um pouco complexa, que é essa relação entre igreja e ciência, né? Por exemplo, na Idade Média, né, como eu disse, não havia essa separação. A igreja, ela tinha o domínio ideológico, tinha o domínio cultural, tinha o domínio sobre as instituições, por exemplo, as instituições de ensino eram os mosteiros, eram universidades religiosas, né, que ensinavam-se mais pautadas muito no que a igreja determinava que fosse ensinado daquela maneira, de acordo com os seus interesses. Só que a partir de dado momento, né, durante toda a história, houve vários problemas em relação a isso. Porque, por exemplo, surgiram cientistas que apresentavam teses que iam de confronto com as ideias da igreja, né? Por exemplo, é, é, por exemplo, o Galileu Galilei, né? Quando ele, a partir já de estudos, antes mesmo dele, Nicolau Copérnico havia escrito um livro sobre isso. Porém, Galileu ele dá uma linguagem mais científica, mais experimental para provar suas teses, né? E isso, evidentemente, mexeu com a questão do poder da igreja, né? E a igreja nessa época ainda tinha muito poder, então ela acabou punindo Galileu, prendeu, né? Mas ainda assim, naquele momento, acho que Galileu ele implanta a sementezinha ali da ciência. E hoje eu acho que nós temos os frutos disso. Não estou dizendo aqui que a religião não seja algo importante para a sociedade, né? Não estou defendendo aqui que as pessoas não tenham religião, ou sejam contra a religião. Estou apenas separando historicamente os períodos, explicando o período atual. Bom, por hoje é só. Hoje foi mais curto porque é apenas uma explicação sobre o processo de racionalização. Depois a gente pode explorar isso de outras maneiras, mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no canal aí. Até mais. Tchau.